Olá, eu sou a professora Áquila e aqui estamos no canal Dicas da Pro. Hoje iremos continuar com a explicação conceitual sobre recuperação qualificada. Entre todos os comandos de recuperação qualificada, hoje nós iremos trabalhar com operadores de comparação. Então, temos a recuperação qualificada com três comandos principais: o select, o from e o where. Select, nós selecionamos todos os atributos separados por vírgula que nós queremos visualizar da tabela. From indica da onde que vem esses atributos, ou seja, você irá colocar aqui o nome da tabela. E o where é a cláusula que vai determinar exatamente o que vai ser recuperado, ou seja, são as condições de pesquisa. Então, a sintaxe simplificada para a recuperação qualificada, ela sempre terá essa estrutura com esses três itens. Select, seleciona os atributos. From, coloca o nome da tabela de onde vem esses atributos. E where, você coloca a condição. Dentre as condições, na cláusula where, nós podemos ter operadores de comparação, que é o igual, o menor, o maior. Nós podemos ter o intervalo, que é o between, e também o not between, que é entre, uma faixa. Nós podemos ter caracteres semelhantes, que é o like ou not like. Nós também podemos utilizar aí valores desconhecidos, como is null e is not null. E também a gente consegue utilizar aí a recuperação de várias listas, utilizando o in, o not in também. E também a gente consegue utilizar combinações como and e or. Mas nessa aula nós iremos focar aqui nos operadores de comparação. Iniciando então os operadores de comparação, nós temos os seguintes símbolos e seus significados. Toda vez que eu quero consultar, recuperar um valor que é igual, eu vou usar aqui o símbolo de igualdade. Toda vez que eu precisar recuperar um valor que é o maior, eu posso utilizar esse símbolo aqui de maior. O de menor, eu utilizo o símbolo de menor. Se eu quero recuperar algo que seja maior ou igual, eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco aqui o que é maior ou igual, ou o que é diferente de menor, utilizando o ponto de exclamação e o sinal de menor. Quando eu precisar recuperar algo que é menor ou igual, eu posso usar este símbolo ou este símbolo aqui. E se for diferente, também nós temos duas opções. Ou a gente usa aqui o ponto de exclamação e o símbolo de igualdade, ou então a gente utiliza aí o símbolo de menor e o símbolo de maior junto, que dá a ideia, recupera o que é diferente. Então, esses são os operadores de comparação. Igual, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente. Nós iremos ver que esses operadores de comparação a gente consegue aplicar em várias situações, vários tipos de dados, como por exemplo em datas. Eu quero visualizar os pedidos que foram feitos a partir de determinada data. Então, eu posso utilizar aí o símbolo de maior. Tem aqui essa regra também que nós vamos utilizar aí as aspas simples, ou duplas, quando a gente for utilizar aí dados do tipo char, varchar e também datetime. E tanto o símbolo de igual, maior, menor, maior ou igual, diferente, ele vai servir aí tanto para tipos de dados numéricos ou não. Então, para tipos de dados alfanuméricos, nós vamos conseguir aí obter esses valores. E tanto se ele estiver com caixa alta ou caixa baixa, ele também vai conseguir aí fazer a recuperação. Vamos ver alguns exemplos de como que a gente consegue aplicar esses operadores de comparação. Então, o primeiro exemplo vou colocar aqui, nesse item aqui embaixo,
nós temos a ideia que, vamos supor que eu precise buscar a lista, né? Eu quero listar as lojas que se localizam em São Paulo. Então, eu tenho que pensar aqui primeiro, onde que as lojas estão? Em São Paulo. O que São Paulo é? Qual é esse atributo? Talvez São Paulo pode ser uma cidade, mas no caso é um estado também. Então, o F representa estado. Então, quer dizer que eu tenho que recuperar uma lista das lojas que estão na cidade de São Paulo. Então, aqui a gente vai utilizar o igual, né? Só para vocês lembrarem que a gente está utilizando aí o símbolo de igualdade. Onde começa o código? Aqui no select. Então, nós temos aqui select. Quais são os atributos que eu quero ver? Eu vou colocar, quero ver o nome da loja que eu vou recuperar e eu também quero saber, né, só as lojas que estão em São Paulo. E aí eu vou dizer da onde que vem esses dois atributos. Esses atributos vêm da tabela from tb loja. E qual é a condição? Condição eu vou colocar aqui no where, onde o F seja igual a SP. E aí é recuperado. Tudo bem? Então, a gente vai selecionar aí esse atributo, né, para a gente fazer a comparação. No caso, essa comparação, eu quero visualizar todos os nomes das lojas cujo elas estão aí localizadas no estado de São Paulo. E a sintaxe de busca sempre será select, from e where. Um outro exemplo seria o não igual. Então, aqui, ó, eu quero listar, né, eu quero a lista das lojas que não se localizam em São Paulo. Então, como que a gente aplica aí o não igual, né, que é o diferente? Novamente, é o mesmo exemplo do exemplo anterior, só que aqui a gente adicionou mais um atributo. Olha lá, select, nome loja, cidade e unidade federativa. Da onde que vem esses atributos aqui? Esses atributos vêm from da tabela tb_loja. E qual é a condição? Onde a unidade federativa tem que ser diferente de São Paulo. Tudo bem? Então, aqui a gente está novamente. Select atributo. From tabela. Where é a condição de busca, de recuperação. O próximo exemplo, a gente vai dar o exemplo aí de maior que. Olha lá, eu quero visualizar aí todas uma lista, né, dos códigos, né, no caso, e os nomes das lojas que possuem o código maior que 101. Então, qual que é o atributo que nós vamos verificar para fazer a comparação? É o atributo código. Então, eu vou colocar aqui, select ID loja, que é o código da loja, e vou selecionar também o nome da loja. Vou dizer de onde que vem, from tb_loja, onde ID loja seja o que? Seja maior que 101. Se fosse maior ou igual, a gente colocaria aqui o símbolo de igualdade, ficaria maior ou igual a 101. E aí faz a recuperação. Outro exemplo é referente ao menor que, onde nós queremos listar os nomes, né, que é a lista dos nomes das lojas e das cidades das lojas que se localizam em cidades cujo o nome é alfabeticamente inferior a Guarujá. Como assim alfabeticamente inferior? Primeira letra aí da cidade Guarujá é G. Vamos pensar em alguma cidade. Cidade chamada Bebedouro. B vem antes de G. Então, Bebedouro é inferior, né, a Guarujá alfabeticamente. Agora, se a gente for pensar em outra cidade, por exemplo, Itapevi, o I, ele é maior alfabeticamente que Guarujá. Então, aí, no caso, ela entra como alfabeticamente maior, superior e não inferior. Então, aqui nessa lista, vocês conseguem observar
E essa questão de tanto de maior ou menor, ela não se aplica apenas à numeração, a números, mas também para letras. Então, vamos aqui, ó. Eu quero listar os nomes das lojas e o nome das cidades, né? Cujo alfabeticamente seja inferior a Guarujá. Quais são as cidades que irão aparecer? Vai aparecer, por exemplo, Adamantina, Aguaí, Altair, Alumínio, Anhembi, vai aparecer Apiaí, Bastos, Batatais, Bauru, Bebedouro, Bertioga, Boituva, Capão Bonito, Capivari, Carapicuíba, Casa Branca e entre várias outras cidades que são alfabeticamente menores que, inferiores, né, que a cidade Guarujá. Tudo bem? Bom, então nós vimos os operadores de comparação. Esses operadores de comparação têm símbolo de igualdade, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a ou diferente. Na próxima aula, nós iremos ver aí os intervalos, que é utilizado com o comando between e o comando not between, que significa entre. Até a próxima aula.